Every day, more Systematic massacres. house-by-house slaughter. Thousands of refugees are flooding over Rwanda's borders into neighbouring The countries. fabric of nationhood has been destroyed. Meticulously planned, ruthlessly, brutally executed, aimed at the extermination of an entire people. It is probably the biggest genocide over the past 140 years. O genocídio no Ruanda esteve muito próximo de atingir o seu fim. Tão próximo que, perto do final da campanha de 3 meses, os esquadrões da morte Hutus tiveram dificuldade em encontrar Tutsis para matar. O meu nome é Juanita Mukaruzanga e vivo em Mugera. Desde o genocídio somos pessoas diferentes. Suspeitamos de toda a gente. Não podemos confiar em ninguém, porque vimos muitas pessoas a serem assassinadas. Pereceram centenas de Tutsis nesta aldeia. Juanita Mukaruzanga encontra-se entre os poucos que sobreviveram. Agora rodeada por assassinos, ela vive em constante medo. Um dos seus vizinhos é o homem que ela afirma ter matado o seu marido e 4 dos seus 5 filhos. O seu nome é Anastase Butera. Eu já disse que participei, fazia parte do Esquadrão da Morte, mas não matei ninguém. Juanita pôde enterrar o seu marido, mas os corpos das suas crianças nunca foram encontrados. Se ele não tivesse negado o que fez, eu teria aceitado a sua confissão. Não sou só eu que estou a sofrer, mas toda a nação. Hoje, Juanita irá ter a oportunidade de o confrontar quando se for sentar com os seus vizinhos para participar numa experiência histórica. Uma tradição de justiça milenar que foi restaurada para levar o genocídio a tribunal. Tem o nome de Gacaca. Mwaramutse. Tumaze iminsi tutabonana. Twari tumaze igihe kinini. None tugiye gusubukura Gacaca none. Turagira ngo twongere duhaguruke twibuke abazize itsembabwoko n'itsembatsemba. Muhaguruka. As expectativas não podiam ser mais elevadas. O sucesso desta rede nacional de tribunais Gacaca pode trazer alguma justiça ao genocídio e colocar o Ruanda num caminho em direção à reconciliação. Contudo, o fracasso poderá reabrir as portas para o martírio. Se saíssemos derrotados, se falhássemos, seria uma catástrofe. Precisamos de nos reconciliarmos a nós próprios com o nosso passado. Enquanto não fizermos, não conseguiremos olhar o futuro com esperança. Não conseguiremos desenvolver este país. Birabujijwe gutera ubwoba umuntu uvuga cyangwa kumukangara kugira ngo amubuze ibintu agomba kubavuga. Tugiye kwiga ku idosiye ya mihigo niyo tugezeho. Iyo dosiye umuntu waba afite ikintu ayiziho arashyira ukuboko hejuru noneho aze atubwire uko abizi. Juanita está a arriscar tudo, incluindo a sua própria vida, ao testemunhar perante os seus vizinhos, confrontando o seu atormentador. Yewe ukuntu mbizi icyo gihe ngewe nitwa Mukarusanga Yohanita. Noneho rero intambara yarateye itera ari mu kwa 4. Noneho itera ari mu kwa 4 ubwo ngubwo
bigeze nko mu masaa 10 ngiye kubona mbona Butera azanye igitero mu masaa 10 akavura kari kugwa mbona Butera azanye igitero. Juanita e Butera conhecem-se há muito tempo, vivendo lado a lado neste canto remoto do Ruanda. Estamos a tostar sorgo para fazer cerveja, de modo a podermos vendê-la e ganhar dinheiro para comprar comida e levar a minha mulher grávida ao médico. É a melhor cerveja de banana aqui do sítio, a melhor. Fermentamos-la de forma concentrada, não adicionamos água. Quando se vai às aldeias, as pessoas vivem juntas. Quer lhes chamemos interpretadores ou vítimas, as mesmas pessoas vivem nas mesmas colinas, nos mesmos bairros. A vida era boa. Podíamos sair à noite sem termos medo. Agora não podemos fazer isso. Temos muito medo. Penso na possibilidade do Butera me matar também. Se à noite vou do mercado para casa, penso que ele me pode matar. Sei que ele me pode matar. Nunca poderei esquecer o dia em que Butera trouxe os assassinos à minha casa. Estávamos em abril. Um dia, ao fim de uma tarde chuvosa, vimos um esquadrão da morte a dirigir-se para a nossa casa. Quando aqui chegaram, pegaram no bilhete de identidade do meu marido e disseram: "Tu és um Tutsi." Em seguida, cortaram-no com uma katana. O líder do grupo era Butera. Logo depois, atingiu o meu filho na cabeça com um taco crivado de pregos. Na manhã seguinte, eu decidi fugir com o resto das crianças, mas Butera encontrou-nos e levou-as. Ele disse a um vizinho chamado Karenzi para fazer alguma coisa de útil e matar as crianças. Não imagina como me sinto de cada vez que recordo isto. Ele disse-me para passar à frente deles com as crianças. E então, Butera atingiu-me com uma katana. Não aguento. Quando me lembro. Ferida e aterrorizada, Juanita fugiu. Foi a última vez que viu os seus filhos. Não sei onde estão os meus filhos. Não sei se os seus corpos foram recolhidos e colocados numa vala comum, porque não sei onde é que os assassinos os abandonaram. É uma das coisas que mais me entristece. Quem me dera saber onde eles estão. As vítimas querem saber a verdade sobre o que aconteceu aos seus entes queridos. Querem saber o local onde foram mortos, qual os seus destinos. Até hoje, alguns deles ainda não os sepultaram e isso atormenta-os. É importante podermos descobrir através dos gachaça onde se encontram os restos mortais das vítimas. É por isso que os sobreviventes participam nos gachaça. Nazanye igitero aradusuhuza turasohoka turamwikiriza njyewe n'umugabo wanjye n'umwana wanjye turasohoka turamwikiriza tumwikirije noneho aravuga ngo wowe Mihigo ngo zana ikarita yawe ndebe
Gachacha significa justiça na relva e refere-se ao local onde outrora uma aldeia se reunia para resolver os seus problemas. Nesses tempos havia famílias misturadas, casamentos consanguíneos, pessoas que negociavam vacas, de forma que qualquer conflito poderia envolver rapidamente toda a aldeia. Os anciãos da aldeia tomavam conhecimento do litígio e resolviam-no de acordo com a tradição local. Nesta nova versão moderna dos Gachacha, os anciãos foram substituídos pelos Inyanga Mungayo, ou pessoas de integridade, juízes do povo, quer Hutus, quer Tutsis, que têm de compensar com sabedoria aquilo que lhes falta em experiência. É literalmente justiça feita pelo povo, para o povo. Nos Gachacha, as pessoas da aldeia são advogados de defesa, de acusação e juízes. Os cidadãos comuns, incluindo as vítimas, agressores e testemunhas, trabalham em conjunto para resolver este problema. ubwo mihigo yashoreranye n'umuhungu wanjye Butera yari afite ubuhiri buteye imisumari abakubise umwana mu mutwe w'umusore umwana ariruka nawe yari afite umuhoro ahita awukubita Mihigo mbona Mihigo araguye aguye aho ngaho. Foram presas 120.000 pessoas acusadas de genocídio. Apenas 15% do total que se julga serem responsáveis. Muitos deles foram libertados depois de confessarem a sua culpa e concordarem em comparecer perante um tribunal Gachacha. Butera é uma dessas pessoas. Fui eu quem ordenou para conferir o bilhete de identidade do marido dela e o tirar de casa. Mas não matei ninguém. Mihigo estava dentro de casa e eu disse-lhe que estávamos ali para o revistar. Se o seu BI dissesse Tutsi, eles matavam-no. Se dissesse Hutu, deixavam-no em paz. Aconselhei-o a esconder o seu BI caso tivesse marcado Tutsi. baje kugusaka iyo basanga ufite ikarita y'ubututsi barakwica iyo basanga ufite y'ubuhutu uraburokotse. Ele tentou chegar ao bolso, mas começou a tremer demasiado. Yajya gukoramo bikamunanira kubera guhinda umushyitsi. Ndamubwiye ati noneho Butera disse que o líder dos agressores, um homem chamado Muyarubuga, entrou e pegou no bilhete de identidade de Mihigo. Ele entregou o bastão a um homem chamado Francisco e vimos-lo a atingir Mihigo com o bastão, matando-o. Joanita fugiu, nem sequer olhou para trás. Butera diz que o filho dela tentou segui-la. Munyarubuga tinha o bastão e acertou-lhe na cabeça. O rapaz fugiu, mas sangrava muito. Morreu 3 dias depois. Não existe uma explicação fácil para justificar o facto de centenas de milhares de Hutus como Butera terem pegado em armas contra os seus vizinhos Tutsis. A pobreza, o legado do passado colonial do Ruanda, décadas de propaganda, políticas sinistras e o medo, todos fizeram a sua parte ao libertar um contágio criminoso que se propagou rapidamente assim que o avião do presidente foi abatido a 6 de abril de 1994. Recordo-me de ver aquilo na manhã do dia 7, ver como eles retalhavam as pessoas até à morte, pilhavam e matavam toda a gente no vale. Eram vidas humanas. Pode imaginar a situação, com as pessoas aos gritos, a chorar e a pedir ajuda. Foi horrível. Estávamos a ouvir rádio quando disseram que o avião do presidente Habyarimana tinha sido abatido. Diziam na rádio que devíamos sair e caçar todos os Tutsis que encontrássemos porque eles eram inimigo. Existia uma rádio que incitava à violência e ao ódio. Já não existiam regras. Tinha-se a impressão que estavam a preparar as pessoas para algo de extraordinário.
Temos o exemplo nazi, onde foram as forças governamentais que exterminaram um povo, tal como no caso da Arménia. No Ruanda foram pessoas normais que levaram a cabo a matança. Os arquitetos disto tudo queriam toda a gente envolvida para que fosse impossível levar a tribunal o crime que tinham planeado. Uma vez que era uma ordem que dizia que todos os Tutsis deviam morrer, não havia hipótese deles serem Tutsis e sobreviverem. Bukeye mu gitondo hasibamo umunsi umwe ku wundi munsi wa kabiri ndaza ndi guhunga ngira ngo njye kwa mukuru wanjye noneho igihe ngeze hariya hepfo kuri turiya dusatere duhari nsanga Butera niho hari n'umugabo Karenzi noneho Butera agiye kuvuga aravuga ngo wowe Karenzi ngo dore aho niciye ngo nawe abo bana genda ubice ubwo ndiruka nsubiye hirya Butera yari afite umuhoro w'umunyarwanda ankubita mu nyonga y'itako itako ribarahaguye genda nsindagira ngo garuka amabere ya nyoko ubwo turagenda tugeze ku matongo niho Karenzi abafashe ubuhiri bambe umuhini awukubita umwana mu mutwe bagiye kwica undi wa kabiri ubwo mba ndanyanyagiye numva ntayo umutwe nanjye bwari bwarayaze kera ubwo mba ndanyanyagiye maze kunyanyagira tongera ndiruka ndagenda. É difícil falar sobre o momento em que eles mataram os meus filhos. É demasiado doloroso. Quando Butera admitir tudo e pedir desculpa, eu perdoo-lhe. Nta wundi muntu uzi ibyo bintu waba uhari waba ufite icyo abiziho. Será que ao contar a sua história, Juanita obterá um justo reconhecimento pela sua perda? Será que ficará mais perto de saber a verdade acerca dos seus filhos? Ou será que as suas acusações provocarão a ira dos vizinhos que ela sabe serem assassinos? Como é que um país pobre e devastado lida com um holocausto? É essa a experiência dos Gachacha. É através dos Gachacha que julgamos que as pessoas se irão reunir, olhar para o seu passado, examiná-lo e construir novamente as suas vidas. Mas estarão os agressores como Butera prontos a abandonar a ideologia do genocídio e participar num Gachacha para construir um novo futuro para o Ruanda? Depende da forma como o Gachacha funcionar. Nunca se sabe. Até poderá ser melhor do que os antigos Gachachas. Certamente que os Gachachas irão tentar fazer justiça, mas é apenas uma tentativa. Não creio que irá ser muito eficaz. Um Gachacha é um local onde podemos falar sobre aquilo que vimos. Nós não tínhamos medo até eles nos perguntarem quem eram os assassinos. Eles ainda se encontravam entre nós. Foi terrível, porque os assassinos estavam lá, sentados nas reuniões. Alguns guardavam rancor contra as testemunhas, atormentando-as, chegando mesmo a magoá-las por dizerem a verdade. Quando estamos à noite na cama, começamos a questionar-nos porque razão é importante contar a verdade, apesar de sabermos que é o mais correto a fazer. Penso que vai funcionar. Quando as pessoas finalmente falarem entre si e partilharem as suas experiências, então será bom para todos nós. Para dizer a verdade, os Gachachas não vão resolver os nossos problemas. Isso seria uma mentira. Cada um de nós tem de aprender a ser um cidadão para que possamos sobreviver. Nta wundi muntu uzi
ibyo bintu yaba waba uhari waba ufite icyo abiziho aba nk'abantu bari baturanye n'uwo musaza urwo rugo bari bahegereye yenda babibonye bakaba bagiriye bazi bafite nk'icyo babiziho nta wundi muntu uhari A maioria das pessoas não simpatiza com os sobreviventes. O genocídio foi cometido por tanta gente que nos Gachacha os agressores são sempre em maior número do que os sobreviventes. nitwa Mukasarasi Clotilde ariko nanone ubwo ibyo ni iby'abana ubwo mu rupfu rwo bya mbere batangira kuza njye nari ndi muhira ari ku manywa ibyo nabonye Yohanita ashoreye abana nawe ashorowe n'abantu benshi ubwo bantu benshi abana bashijemo kumenya ni Butera kuko ari we wari wasaga naho abayoboye Natanazi Sayinzoga abana bari bangahe bari batatu abahungu babiri n'umukobwa bava kuri kanu bajyayo ubwo rero barambaza mu mbese ngo umugabo wanjye ari hehe ngo igihe ngo yihishiye ngo nawe ngo bamuha abantu yica bakubajije umugabo wa nibande wambajije umugabo wanjye ni Tanazi wambajije ngo ari hehe ngo igihe yihishiye ngo nawe ngo bamuha abantu yica abana bapfa n'ubi babica sinari mpahagaze ariko nzi ko bapfuye ntakundi wabuze ibyo nzi ni ibyo ngibyo A maior parte deles sabe o que se passou, sabem onde enterraram os meus filhos, mas não me querem dizer. Continuam a esconder isso de mim. Uma mulher que perdeu o seu marido, perdeu os seus filhos, é terrivelmente desesperante. Veem-se a si próprios como que vivendo num mundo diferente, num mundo cheio de dor. A vida é muito dura. Tenho que cultivar para a família. E lembro-me do meu marido porque era ele quem costumava fazer isso. Por vezes eu e o meu marido bebíamos vinho e conversávamos à noite. Quando não consigo dormir, lembro-me dele e de tudo o que aconteceu. Às vezes não como. Fico tão deprimida que julgo que vou enlouquecer. É como meter o dedo na ferida. Se Butera dissesse a verdade, as coisas ficariam melhores. Não quero saber se foi o diabo que o possuiu. Ele devia dizer a verdade. Continua a mentir. Pelo menos ainda tenho os meus netos. Fico feliz por tê-los junto de mim. Os Gachacha podiam tornar este país novamente num paraíso, porque podem expor a verdade. E a verdade conduz à justiça e a justiça à reconciliação. Os Gachacha serão grandes como um elefante ou insignificantes como um rato. Para mim, não poderá haver justiça enquanto o assassino não disser a verdade e pedir perdão. Como poderá haver justiça se o assassino não contar a verdade? bigeze bavuga ngo aho bagiye kunywa inzoga batubwira ko Butera yari ahari twagiraga ngo Butera nawe atubwire uko abizi
watubwira amazina yawe? Nitwa Butera Anastase. Njye urupfu rwa Mihigo ndarwemera, narugezemo ndugiramo n'uruhare. Na manhã do dia em que Mihigo morreu, Butera afirma que estava num bar a discutir com um vizinho sobre a etnia do marido de Juanita. Seria ele um Hutu como eles ou um Tutsi marcado para morrer? Ubwo tubijyaho impaka, baravuze bati noneho tugiye kujya kwa Mihigo, idusanga Mihigo afite ikarita y'Ubututsi. Butera atanga amajerekani 2 kuko ko araba yabeshye. Ngo twageze kwa Mihigo, ubwo responsable niwe wambwiye ati we Butera niwe wakunze kujya impaka za Mihigo cyane, we jya mu nzu umuzane n'ibyo byangombwa bye. Ngiye nagiye mu nzu koko. Mihigo ndamubwira ati we Mihigo ubu tuje kugusaka ibyangombwa. Niba ufite ikarita y'Ubututsi niba utarebye kuntu wayivanamo barakwica. Butera diz que Mihigo entregou o seu bilhete de identidade. Uma só palavra, Tutsi, foi o que bastou para o condenar. Noneho ahereza Francisco ubuhiri tingaho noza kora umurimo wawe. Francisco sinzi ukuntu witwaga Sengyumva yabyumvishe ashaka gutoroka. Ajaze gutoroka agiye gukata ku nzu, Munyaruga mukubita ubuhiri hano. Wakubise ubuhiri ari Munyarubuga? Yamukubise Sengyumva ahita yiruka. None se bamushinzwe ko bavuga ko basanze bamukereye umuhogo, n'ababonye urupfu rwe bakavuga ko babonye bamukereye umuhogo. Ni ukuvuga ko ubuhiri ari bwo bwamuciye umuhogo cyangwa nabi? Oya, njyewe ndavuga ibyo nari magazeho kandi ntabwo nari njyenyine. Ubwo bamaze kumukubita ubwo buhiri amaze gupfa, twige twahise twigendera, ntago twongeye guhagara aho ngaho. Niba abandi basigaye bongera kumucoca ntago nari mari. Nawe bamusohora mu nzu mukecuru yarahari? Bamusohoye Mukarusanga ahagaze mu muryango. Ubwo babonye Mukarusanga abonye bamaze kumuvumburaho ibyo byangombwa, ubwo bari kuvuga ati muhite bamwica. Ubwo Mukarusanga yanyuze ku kibere cy'inzu yirukanka cyane, banamukubise n'ubuhiri yagiye. Simpamya rero ukuntu yajya kuvuga bamutema ngo nari mari kandi yirutse kare. Reka dusabura mukecuru atubwire uko basohoye uwo musaza n'ukuntu yabibonye bamwica. Cyonyine tugusabe utubwire uko bamusohoye n'ukuntu bamwishe. Kuri nyine nuko atari kukwemera. Se hari ikindi? We yaraje nge nari mpibereye. Twasohotse twese dukurikirana uko turi batatu. Habanje Mihigo, kurikiraho Sengyumva, ubwo twese twari duhagurutse dushoreranye, kutavuze si umuhoro wamwatsa aho. Niba ari nawe wamutemesheje, sinabizi. Ni umuhoro wamwishe. Wishwe n'ubuhiri n'ubu. President rero, ibyo umukecuru avuga ngiye nago ndi kubihakana. Umuhoro rwose ni wamwishe kandi hano hari umugabo umwe wamuhamyeho. Ngiye nababwiye ko ikintu biciye umugabo ntari umugabo uriya mugore ntari imana. Ariko ibyo nishingira nta bantu bahasigaye. Ngewe icyo nabonye ni ubuhiri bamukubise, ngewe mpita nigendera. Abahasigaye niba baramukereye ibyo muzayibabaza. Wakubise Sengyumva ubuhiri mu mutwe ni Butera. Wowe wambonye utese kandi wowe wirutse? Ntaho nagiye. Nirutse bamaze kumwica neza mumushyize hasi. Urabeshya. Ni ukuvuga ko se noneho twabona ko bamukereye umuhogo mumaze kugenda? Ngiye mava bataramukera umuhogo mu by'ukuri. Ngiye nahavuye bamukubise ubuhiri yanoza aryamye, niba yarongeye kuzuka akamukerera umuhogo ibyo ntago mbise. Niriga ko mu rupfu rwe nagizemo uruhari, niza kutagira muri ako gatero kamwishe. Ntago Francis ubuhiri bwari bumwe, twese ntago twari gufatira ubuhiri rimwe ngo tumwice. Twiyakora n'icyo cyari kituzanye idusanga ko ari umututsi turamwica kandi yarapfuye. None se nta muhoro mwamwatse? Umuhoro nanjye wawujyanye nawe umanukanye ngiye kwa Madote. We nacyo twahise tugenda kubera ko twari tuvuye kumuhora, nta muntu wese wari ufite ikintu cy'intwaro.
ntuza twari tumeze gutya mbokoboko ariko mihigo yasohokanye umuhoro ndamubwira ati utaza kugira umuntu utema uwo muhoro ubuzane mbe nk'ugufashije mu bantu mwari muri kumwe uhakana ko mwavuye kumuhora nta wundi muntu ufite intwaro uretse ubwo buhiri bwonyine umuhoro wabonetse ari uko mihigo awusohokanye ukawumwaka undi muhoro bawuvuga ati baramukebye nagiye bawukuye he kandi uvuga ko wari wawujyanye simbizi ntuza aho ngaho muri izo ngo ubwo yenda habuze n'umuntu wabaza afite umuhoro ariko ntabwo byemera byemeye rwose byaba ari byo ariko ntubyemera wanjye ntuza kubera ko ntuza yishwe n'ubuhiri ni uko havutse icyo kibazo cy'umuhoro ngewe umuhoro ntaregeze nkokoresha ntabwo ndawemera uremera urupfu rwe ukemera ko wamwatse umuhoro ariko ntuwemere ko wamutemesheje ari watemwe n'umuhoro n'uwo wakubiswe ubuhiri bwose barapfa ikizima nemera ni uko mihigo urupfu rwe narugizemo uruhare. Butera está jugando a un juego muy peligroso. En una gachacha, la verdad, por muy terrible que sea, es recompensada con la indulgencia. Pero las mentiras son castigadas duramente. Si los jueces dictaminan que Butera no fue el espectador que él afirma haber sido y que en realidad dirigió los ataques, podría pasarse varias décadas en la cárcel. O el caso podría pasar a los tribunales nacionales, que podrían imponer la pena de muerte. ubwo barazamuka sigara gatoya aho kuri faye nanjye hamaze akanya nanjye ndazamuka ntabwo mvuga ngo ntabwo nagezeyo mageze sanga bari gusigana Karenzi bamuciye amafaranga 3,000 ubwo umwana umwe baba bamugeneye 1,000 kumwica bamuciye 3,000 Karenzi arirahira aranga aravuga ati ngewe nta mafaranga 3,000 ufite niba ari ukwica ntugukubita nta wundusha gukubita. Butera dice que Karenzi, un vecino que murió hace años, recibió la ayuda de uno de sus hijos pequeños. Yica umwana w'umukobwa noneho nirenganya ati nurica kariya gatoya nawe bamuhaye ubuhiri nawe abayishake akomeza agakubisa ubuhiri bumwe kanga gupfanga kubita ubundi bwa kabiri. El único hijo que le quedaba a Joanita, un niño pequeño, salió corriendo despavorido. Butera dice que lo atrapó antes de que se alejara. ubwo amuha 1,500 Francis ko umwana tubona arongera amufashe amusubije ku itongo kwa mihigo abari yamwicira aragaruka turagenda nuko ibyabo bana nabibonye amwica ntabwo ari uhari yamufashe akaboko bamaze kumvikana igiciro cy'amafaranga Francis ko amusubiza ku itongo twebwe duhita tugenda. Se está haciendo de noche para la gente de Muguera. Tienen que recolectar café y plantar habas. El tribunal volverá a reunirse pronto para terminar de escuchar los testimonios. Abaturage mwe mwakoze cyane rwose twabashimye kwitanga no kwihangana tukagenda tubonamo ukuri tukagenda tubonamo ibitari ukuri nabyo bizageraho bijye mu buryo noneho bizagaragara. Ndabashimye murakoze ahasigaye Imana ibaha umugisha. Genda ubwira wa muhungu se sanze mugize zite tugenda ndaje ntago nenda nza kunsindagiraho umuhoro natwe kuzarubana n'ahandi hasigare hahandaza na mwene wabo.
El peso que llevo en mi corazón se ha aliviado un poco. Pero me ha dado pena que no se haya sincerado. La verdad, me cuesta mucho ver a Butera. Ojalá contase la verdad, simplemente. Eso me haría sentir mucho mejor. Pero estas confesiones a medias me ponen mala. No me siento nada bien cuando lo tengo delante. Si él quisiera el perdón, podría reunir a la comunidad, servir bebidas. No lo ha admitido nunca. Así que, para mí, sigue llevando el demonio dentro. Ya he confesado. Así que no hace falta ningún... Le he ahorrado tener que pasar por eso. Porque ya he contado lo que sucedió. La única forma de que la gachacha sirva de algo es que Butera sea totalmente sincero. Eso es lo que creo. No sé por qué está siendo huidizo y hasta soberbio con lo que ha pasado. Debe confesar. Si él confesase, quizá podríamos empezar a hablar de una reconciliación. Todo el pueblo se reúne de nuevo en la gachacha para determinar el futuro de Butera. None tukaba dufite ikibazo kuri Butera ku buhamya bwe atanga bumaze igihe kirekire namwe musanzwe muzi. Icyo kibazo rero we n'uriya mukecuru yagiriye ikosa cyabaye muri 1994 cy'itsembabwoko n'itsembatsemba. Butera akaba agira icyo abivugaho. Uyu mwanya nicyo kibazo tugiyemo cya Butera yatubwira. Wowe icyo bakubaza ni ukuvuga uko icyo waba warakoze harakwa kuri uwo mukecuru. Ubwo no gusubiramo ukuntu byageze nk'uko twabivuze ubushize. Bo ikibazo cy'urupfu rwa Mihigo rero ikintu namukozeho ni uko ari ngewe wagiye kumwaka ibyangombwa. Ikibazo cyo kuvuga ngo bagitinzemo ahangaha ni nacyo buheruka cyadutindijemo ahangaha. Bo bavuze ko Mihigo bene umuntu bavuze ko Mihigo ngo yakerewe. Ariko ibyo gukererwa twebwe bamaze kumukubita ubuhiri bumwe babonye aguye. Ubwo noneho ubwo nibwo buhanya bwawe utanga. Undi ufite icyo yongeraho mu baturage ni ku byo amaze kumva Butera yivugiye. Depois de mais de uma década de silêncio, há uma mulher que se encoraja. É a vizinha do lado de Juanita. Ubashize akanya mbona witwa Karoli Nkaka ari kumwe na Thomas. Sinzi izina afite ariko. Noneho ubwo hashize akanya numva Mihigo ari gutaka avuga izina rya nyirakuru witwa Nyiragasani. Amaze akanya atagitaka nirukankangi wacu ubwo hari musaza wanjye wari waraje iryo joro ngiye kumubwira. Ngezeyo mburira na Mukankubana mu muryango bahagararanye ariko basa nk'abasuka. Nyewe Mihigo nubisha ataka ntibaramwishe.
ubwo ndiwo twarahahuriye n'umukwe we witwa Musabye. Ubwo dusa nk'abakurikira aho bamunyujije, dusanga aryamye areba hepfo ku nzu y'umuhungu we. Yari igeze mu madirishya yari itarapinyurwa, ariko bamukereye umuhogo ukinyeganyega ari kureba hejuru. Ese iby'aba bana ntabwo ubiziho? Ubwo nanjye ndi muhira, ubwo numva Karenzi ari gusakuza asa nk'utongana. Ubwo ndazamuka ko turegereye, ndazamuka mpageze nsanga Karenzi ari gutuka Mukarusanga ngo niko yagapfata byaye, ngo aba bana ngo arubajyanye hehe, ngo si wowe utumye bapfa. Ariko ubwo ni ukuvuga nasanze Karenzi afite inkoni akubita witwa Ruca bamwitaga Ruca umwana, witwa Nirenganya ari gukubita akana gatoya karirwaga ku ibere, ari gukubita hepfo munsi y'urugo rwa Mukarusanga. Ariko abo bana ntabwo bapfuye, bose babashyinguye mu ntabo y'ibitoki iruhande rw'inzu yanjye. Ubwo nyine ahubwo babashyingura babahambye ari bazima. Uwakabo bagakobwa niko bashyinguye muri akatanyeganyega, ariko utu duhungu twombi twaranyeganyegaga, ndetse nako gakuru kitwa Ruca ubona gashaka kuva mu ntabo ari gutema ikirere cyane. Aho ngaho uvuga babashyinguye, wajyayo yababona? Niba batarabataburuye yababona. Yewe ndahazi nari impari, ariko uretse ko urumva imyaka ishize ushobora gutera ko warateye insina hano ikaba yaramanutse yenda ikajyamo, ariko nkavuga niko hari zeru hagaragara cyane kuki insina yaje ngo nawe kwiruka, ariko nabo bamfasha. Ubuhamya bwa Butera nubwo ibyo yavuze mwabyumvishe, muzi yarabyireze kandi n'ubuhamya arabutanga, akabasaba uwo yakoreye imbabazi, murabyumva. Ubwo icyo twashakaga kumenya nibyo, none inama irarangiye, igisigaye ni icyacu gusa. Nuko murakoze. Ubwo ni ukuvuga ngo abaturage mwese dutuye hariya hakurya mu kagari ka Sosere ka Nkomane na Nyarusange, icyo tuzahurira kwa Mukarusanga tukajya gutabura abo bana bagashyingurwa mu cyubahiro. Sem mostrar arrependimento, Butera junta-se à busca das crianças que é acusado de ter mandado assassinar. Estou um pouco zangada por ele ter vindo, mas não tenho escolha. Ele veio para ajudar os seus amigos. Será que isto ajudará a transformar o seu coração? Não sei. Nuwo ni umutwe. As esperanças de Juanita de descobrir os restos mortais dos seus filhos parecem desvanecer-se quando é retirada a cabeça de um cão do interior do buraco. Bereke noneho aho wibukiranya noneho hariho bashaka kuko ntabwo akantu k'akazeru, ubundi akantu k'akazeru gatuza. Numa escola ali perto, os Inyanga Mugaio estão reunidos para decidir o futuro de Butera. Juanita mutukazi muri icyo gihe cy'intambara
ntamwigaga ku buryo yakwihisha ibyo yavuga rero twebwe twabifashe nk'ukuri. Ubuhamya bwa Yohanita kuko yabirebaga n'amaso ye rwose yabirebaga no bisobanura ko Butera yabigizemo uruhare kubamurebaga. Ikindi kandi cya Butera nawe ni uko kimuranga ko yashoye icyo gitero cyo kwica kwa Mihigo, ni uko ari wabanje kujya mu nzu kwa Mihigo akajya kumubaza ibyangombwa. Urukiko Gacaca rw'Akagari ka Mugera rumaze kwiherera rusuzuma ibyo Butera aregwa cyangwa ashinjwa ndetse n'ibyo we ubwe yirega cyangwa yiyemerera. Rusanze bimushyira mu rwego rwa mbere kandi n'ubwirege bwe buranyuranye. Icya mbere, kuba yaramamaye mu bwicanyi. Icya kabiri, kuba yarayoboye ibitero. Ni ibyo dusanze bimushyira mu rwego rwa mbere. Butera é considerado culpado pelo Gacaca, mas os crimes são tão graves que ele terá de ser ouvido pelos tribunais nacionais. Os criminosos de primeira categoria cometeram as piores atrocidades do genocídio. Foram os que planearam e lideraram um massacre implacável que resultou em quase 1 milhão de mortos. Mas Butera não terá conhecimento do seu destino até as autoridades o prenderem novamente. As buscas são interrompidas e cabe a Juanita decidir se quer que continuem a procurar. Estava esperançosa. A minha vizinha disse que sabia onde eles estavam enterrados. Mas estivemos à procura. Não os encontramos em lado nenhum. Continuo sem saber onde estão. Me deixa muito triste. Sinto que devíamos continuar a procurar por eles. Na manhã seguinte, num buraco junto à superfície por baixo da casa de Juanita, encontram os restos mortais dos seus filhos. É Butera quem retira os seus ossos do chão. Estou tão aliviada. Encontrei-os finalmente. Quero lá saber das bananeiras. Por mim, podem-nas cortar todas. Para Juanita, o Tribunal Gacaca deixou-lhe uma promessa importante, a possibilidade de fazer luto. Contudo, Butera não confessou. Não pediu perdão, o que levanta uma questão para o futuro deles e do Ruanda. Poderá existir reconciliação na ausência de remorsos? Foi Butera quem fez isto.
Deixem-no limpar os ossos daqueles que ele matou. Ni Yesu wangize kumuvandimwe Imana ishimwe cyane kandi ibyo mfite byose niyo wabimpaye Imana ishimwe cyane kandi yarambabariye imbohore yambiriye amaraso yo mu mutima we ndanezerewe cyane kuko yacunguye Imana ishimwe cyane. Ao despedir-se dos seus filhos, Juanita pode recomeçar a sua vida. E talvez cenas como estas tenham lugar por todo o país e possam um dia ajudar o Ruanda a romper com o seu passado e a traçar um novo rumo para o futuro. Comparando a situação em 1994 com a situação de hoje, pode dizer-se que há esperança. O facto de não ter havido vingança, o facto de não vermos casas a arder e cadáveres espalhados pelo país, é um sinal de esperança. Mas não significa que as pessoas estão livres da catástrofe. Eu tinha muito medo, mas hoje já não tenho tanto. O gachacha torna-nos mais próximos e isso faz-me sentir melhor. Conversamos e depois seguimos com as nossas vidas. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Ainda não conseguimos nada. Temos grandes esperanças em obter sucesso. Penso que é uma luta. É uma missão que temos de levar em frente. Agora que os encontrei, o meu coração pode descansar. Não voltarei a preocupar-me, agora que os enterrei com dignidade. O gachacha ajudará a revelar a verdade. Permitiu-me encontrar os meus filhos. Imagino que o mesmo irá acontecer noutros sítios. É esta a minha esperança. O programa que vai ver no Odisseia já a seguir contém imagens que podem ferir a sua sensibilidade.
Hutus e Tutsis, 10 anos depois. The presidents of Rwanda and Burundi have been killed in a plane crash. Officials say the plane was shot down. It has been an extremely violent day. Politicians have been murdered and members of the Tutsi tribe have also been murdered. Massacres are being reported all across from tens of thousands. Estimates of the numbers killed in the tens of thousands. Every day, more massacres. Systematic house-by-house slaughter. Thousands of refugees are flooding over Rwanda's borders into neighboring countries. The fabric of nationhood has been destroyed. Meticulously planned, ruthlessly, brutally executed, aimed at the extermination of an entire people. It is probably the biggest genocide over the past 140 years. O genocídio no Ruanda esteve muito próximo de atingir o seu fim. Tão próximo que, perto do final da campanha de 3 meses, os esquadrões da morte Hutus tiveram dificuldade em encontrar Tutsis para matar. O meu nome é Juanita Mukaruzanga e vivo em Mugera. Desde o genocídio somos pessoas diferentes. Suspeitamos de toda a gente. Não podemos confiar em ninguém, porque vimos muitas pessoas a serem assassinadas. Pereceram centenas de Tutsis nesta aldeia. Juanita Mukaruzanga encontra-se entre os poucos que sobreviveram. Agora rodeada por assassinos, ela vive em constante medo. Um dos seus vizinhos é o homem que ela afirma ter matado o seu marido e 4 dos seus 5 filhos. O seu nome é Anastase Butera. Eu já disse que participei, fazia parte do Esquadrão da Morte, mas não matei ninguém. Juanita pôde enterrar o seu marido, mas os corpos das suas crianças nunca foram encontrados. Se ele não tivesse negado o que fez, eu teria aceitado a sua confissão. Não sou só eu que estou a sofrer, mas toda a nação. Hoje, Juanita irá ter a oportunidade de o confrontar quando se for sentar com os seus vizinhos para participar numa experiência histórica. Uma tradição de justiça milenar que foi restaurada para levar o genocídio a tribunal. Tem o nome de Gacaca. Mwaramutse. Tumaze iminsi tutabonana. Twari tumaze igihe kinini. None tugiye gusubukura Gacaca none. Turagira ngo twongere duhaguruke twibuke abazize itsembabwoko n'itsembatsemba. Muhaguruka. As expectativas não podiam ser mais elevadas. O sucesso desta rede nacional de tribunais Gacaca pode trazer alguma justiça ao genocídio e colocar o Ruanda num caminho em direção à reconciliação. Contudo, o fracasso poderá reabrir as portas para o martírio. Se saíssemos derrotados, se falhássemos, seria uma catástrofe. Precisamos de nos reconciliarmos a nós próprios com o nosso passado. Enquanto não fizermos, não conseguiremos olhar o futuro com esperança. Não conseguiremos desenvolver este país. Birabujijwe gutera ubwoba umuntu uvuga cyangwa kumukangara kugira ngo amubuze ibintu agomba kubavuga. Tugiye kwiga ku idosiye ya mihigo niyo tugezeho. Iyo dosiye umuntu waba afite ikintu ayiziho arashyira ukuboko hejuru noneho aze atubwire
uko abizi. Juanita está a arriscar tudo, incluindo a sua própria vida, ao testemunhar perante os seus vizinhos, confrontando o seu atormentador. Yewe ukuntu mbizi icyo gihe ngewe nitwa Mukarusanga Yohanita. Noneho rero intambara yarateye itera ari mu kwa kane. Noneho itera ari mu kwa kane, ubwo ngubwo bigeze nko mu masaha 10 ngiye kubona mbona buterazanye igitero. Mu masaha 10 akavura kari ko mbona buterazanye igitero. Juanita e Butera conhecem-se há muito tempo, vivendo lado a lado neste canto remoto do Ruanda. Estamos a tostar sorgo para fazer cerveja, de modo a podermos vendê-la e ganhar dinheiro para comprar comida e levar a minha mulher grávida ao médico. É a melhor cerveja de banana aqui do sítio, a melhor. Fermentamos-la de forma concentrada, não adicionamos água. Quando se vai às aldeias, as pessoas vivem juntas. Quer lhes chamemos interpretadores ou vítimas. As mesmas pessoas vivem nas mesmas colinas, nos mesmos bairros. A vida era boa. Podíamos sair à noite sem termos medo. Agora não podemos fazer isso. Temos muito medo. Penso na possibilidade do Butera me matar também. Se à noite vou do mercado para casa, penso que ele me pode matar. Sei que ele me pode matar. Nunca poderei esquecer o dia em que Butera trouxe os assassinos à minha casa. Estávamos em abril. Um dia, ao fim de uma tarde chuvosa, vimos o Esquadrão da Morte a dirigir-se para a nossa casa. Quando aqui chegaram, pegaram no bilhete de identidade do meu marido e disseram: "Tu és um Tutsi." Em seguida, cortaram-no com uma katana. O líder do grupo era Butera. Logo depois, atingiu o meu filho na cabeça com um taco crivado de pregos. Na manhã seguinte, eu decidi fugir com o resto das crianças, mas Butera encontrou-nos e levou-as. Ele disse a um vizinho chamado Karenzi para fazer alguma coisa de útil e matar as crianças. Não imagina como me sinto de cada vez que recordo isto. Ele disse-me para passar à frente deles com as crianças. E então, Butera atingiu-me com uma katana. Não aguento. Quando me lembro. Ferida e aterrorizada, Juanita fugiu. Foi a última vez que viu os seus filhos. Não sei onde estão os meus filhos. Não sei se os seus corpos foram recolhidos e colocados numa vala comum. Porque não sei onde é que os assassinos os abandonaram. É uma das coisas que mais me entristece. Quem me dera saber onde eles estão. As vítimas querem saber a verdade sobre o que aconteceu aos seus entes queridos. Querem saber o local onde foram mortos, qual os seus destinos. Mukarusanga ahagaze mu muryango. Ubwo babonye Mukarusanga abonye bamaze kumuvumburaho ibyo byangombwa. Ubwo bari kuvuga ati muhite
bamwica ubwo mukara usanga anyuze ku kibere cy'inzu yirukanka cyane banamukubise n'ubuhiri yagiye simamya rero ukuntu yajya kuvuga nkamutema ngo nari mari kandi yirutse kare. Reka dusabure mukecuru atubwire uko basohoye uwo musaza n'ukuntu yabibonye bamwica. Byonyine tugusabe utubwire uko bamusohoye n'ukuntu bamwishe. Kuri nyine nuko atari kukwemera se hari ikindi we yaraje nge nari mpibereye twasohotse twese dukurikirana uko turi batatu habanje Mihigo dukurikira Basengiyumva ubwo twese twari duhagurutse dushoreranye kutavuze si umuhoro wamwatsa aho niba ari nawe wamutemesheje sinabizi ni umuhoro wamwishe wishwe n'ubuhiri ni president rero ibyo umukecuru avuga ngiye nago ndi kubihakana umuhoro rwose ni wamwishe kandi hano hari umugabo umwe ngiye nababwiye ko ikintu bicura umugabo ntari umugabo uriya mugore ntari imana ariko ibyo nishingira nta bantu bahasigaye ngewe icyo nabonye ni ubuhiri bamukubise ngewe mpita nigendera abahasigaye niba baramukereye ibyo muzabibabaza. wakubise Sengiyumva ubuhiri mu mutwe ni Butera wowe mbonye utese kandi wowe wirutse ntaho nagiye nirutse mumaze kumwica neza mumushyize hasi urabeshya nukuvuga ko se noneho twabona ko bamukereye umuhogo mumaze kugenda ngiye mava bataramukera umuhogo mu by'ukuri ngiye nahavuye bamukubise ubuhiri yanoza aryamye niba yarongeye kuzuka akamukerera umuhogo ibyo ntabwo mbise. niriga ko mu rupfu rwe nagizemo uruhari niza kutagira muri ako gatero kamwishe ntabwo Francis ubuhiri bwari bumwe twese ntabwo twari gufatira ubuhiri rimwe ngo tumwice twiga ko nicyo cyari kituzanye ntidusanga ko ari umututsi turamwica kandi yarapfuye. none se nta muhoro mwamwatse? umuhoro nawe nanjye wawujyanye nawe umanukanye ngiye kwa Madote we ntacyo twahise tugenda kubera ko twari tuvuye kumuhora nta muntu wese wari ufite ikintu cy'intwaro ntuza twari tumeze gutya mbokoboko ariko Mihigo yasohokanye umuhoro ndamubwira ati utaza kugira umuntu utema uwo muhoro ubuzane mbe nk'ugufashije. Reka twumve mu bantu mwari muri kumwe muhakana ko mwavuye kumuhora nta wundi muntu ufite intwaro uretse ubwo buhiri bwonyine. Umuhoro wabonetse ari uko Mihigo awusohokanye ukawumwaka undi muhoro bawuvuga ati bamukebye nagiye bawukuye kandi uvuga ko wari wawujyanye. Simbizi noza aho ngaho muri izo ngose ubwo yenda habuze n'umuntu wabaza afite umuhoro ariko ntabwo byemera byemeye rwose byabara ibyo ariko ntubyemera wanjye noza kubera ko ntuza yishwe n'ubuhiri nuko havutse mu icyo kibazo cy'umuhoro ngewe umuhoro ntaregeze nkokoresha ntabwo ndawemera. uremera urupfu rwe ukemera ko wamwatse umuhoro ariko ntuwemere ko wamutemesheje. abo watemwe n'umuhoro no wakubiswe ubuhiri bose barapfa. Ikizima nemera nuko Mihigo urupfu rwe narugizemo uruhare. Butera está jugando a un juego muy peligroso. En una gachacha, la verdad, por muy terrible que sea, es recompensada con la indulgencia. Pero las mentiras son castigadas duramente. Si los jueces dictaminan que Butera no fue el espectador que él afirma haber sido y que en realidad dirigió los ataques, podría pasarse varias décadas en la cárcel. O el caso podría pasar a los tribunales nacionales, que podrían imponer la pena de muerte. ubwo barazamuka sigara gatoya aho kuri faye nanjye hamaze akanya nanjye ndazamuka ntago mvuga ngo ntago nagezeyo mageze sanga bari gusigana Karenzi bamuciye amafaranga 3,000 ubwo umwana umwe baba bamugeneye 1,000 kumwica bamuciye 3,000 Karenzi arirahira aranga aravuga ati ngewe nta mafaranga 3,000 ufite niba ari ukwica ntugukubita nta wundusha gukubita. Butera dice que Karenzi, un vecino que murió hace años, recibió la ayuda de uno de sus hijos pequeños. Yica umwana w'umukobwa noneho nirenganya ati nurica kariya gatoya nawe bamuhaye ubuhiri nawe abeyishake
El único hijo que le quedaba a Joanita, un niño pequeño, salió corriendo despavorido. Butera dice que lo atrapó antes de que se alejara. ubwo amuha 1500 Francis ko umwana tubona arongera amufashe amusubije ku itongo kwa Mihigo abari yamwicira aragaruka turabyenda nuko ibyabo bana nabibonye amwica ntabwo ari uhari yamufashe akaboko bamaze kumvikana igiciro cy'amafaranga Francis ko amusubiza ku itongo twebwe duhita tugiye Se está haciendo de noche para la gente de Muguera. Tienen que recolectar café y plantar habas. El tribunal volverá a reunirse pronto para terminar de escuchar los testimonios. Abaturage mwe mwakoze cyane rwose twabashimye kwitanga no kwihangana tukagenda tubonamo ukuri tukagenda tubonamo ibitari ukuri nabyo bizageraho bijye mu buryo noneho bizagaragara ndabashimye murakoze ahasigaye Imana ibaha umugisha Kendo bwira wa muhungu se sanze mugize zite tugiye ndaje nago nenda ndakunsindagiraho amahoro natwe kuzarubana n'ahandi hasigare hahandaza na mwene wabo El peso que llevo en mi corazón se ha aliviado un poco. Pero me ha dado pena que no se haya sincerado. La verdad, me cuesta mucho ver a Butera. Ojalá contase la verdad, simplemente. Eso me haría sentir mucho mejor. Pero estas confesiones a medias me ponen mala. No me siento nada bien cuando lo tengo delante. Si él quisiera el perdón, podría reunir a la comunidad, servir bebidas. No lo ha admitido nunca. Así que, para mí, sigue llevando el demonio dentro. Ya he confesado. Así que no hace falta ningún... Le he ahorrado tener que pasar por eso. Porque ya he contado lo que sucedió. Até hoje, alguns deles ainda não os sepultaram e isso atormenta-os. É importante podermos descobrir através dos gachaça onde se encontram os restos mortais das vítimas. É por isso que os sobreviventes participam nos gachaça. aradusuhuza turasohoka turamwikiriza njyewe n'umugabo wanjye n'umwana wanjye turasohoka turamwikiriza tumwikirije noneho aravuga ngo wowe Mihigo ngo zana ikarita yawe ndebe Gachacha significa justiça na relva.
e refere-se ao local onde outrora uma aldeia se reunia para resolver os seus problemas. Nesses tempos havia famílias misturadas, casamentos consanguíneos, pessoas que negociavam facas, de forma que qualquer conflito poderia envolver rapidamente toda a aldeia. Os anciãos da aldeia tomavam conhecimento do litígio e resolviam-no de acordo com a tradição local. Nesta nova versão moderna dos gachacha, os anciãos foram substituídos pelos Inyanga Mungayo, ou pessoas de integridade, juízes do povo, quer Hutus, quer Tutsis, que têm de compensar com sabedoria aquilo que lhes falta em experiência. É literalmente justiça feita pelo povo, para o povo. Nos gachacha, as pessoas da aldeia são advogados de defesa, de acusação e juízes. Os cidadãos comuns, incluindo as vítimas, agressores e testemunhas, trabalham em conjunto para resolver este problema. ubwo mihigo yashoreranye n'umuhungu wanjye Butera yari afite ubuhiri buteye umusumari abakubise umwana mu mutwe w'umusore, umwana ariruka nawe yari afite umuhoro ahita awukubita Mihigo. Mbona Mihigo araguye aho ngaho. Foram presas 120 mil pessoas acusadas de genocídio. Apenas 15% do total que se julga serem responsáveis. Muitos deles foram libertados depois de confessarem a sua culpa e concordarem em comparecer perante um tribunal gachacha. Butera é uma dessas pessoas. Fui eu quem ordenou para conferir o bilhete de identidade do marido dela e o tirar de casa. Mas não matei ninguém. Mihigo estava dentro de casa e eu disse-lhe que estávamos ali para o revistar. Se o seu BI dissesse Tutsi, eles matavam-no. Se dissesse Hutu, deixavam-no em paz. Aconselhei-o a esconder o seu BI caso tivesse marcado Tutsi. baje kugusaka ibasanga ufite ikarita y'ubututsi barakwica ibasanga ufite y'ubuhutu uraburokotse. Ele tentou chegar ao bolso, mas começou a tremer demasiado. Yajya gukuramo bikamunanira kubera guhinda umushyitsi. Ndamubwiye ati noneho Butera disse que o líder dos agressores, um homem chamado Muyarubuga, entrou e pegou no bilhete de identidade de Mihigo. Ele entregou o bastão a um homem chamado Francisco e vimos-lo a atingir Mihigo com o bastão, matando-o. Joanita fugiu, nem sequer olhou para trás. Butera diz que o filho dela tentou segui-la. Munyarubuga tinha o bastão e acertou-lhe na cabeça. O rapaz fugiu, mas sangrava muito. Morreu 3 dias depois. Não existe uma explicação fácil para justificar o facto de centenas de milhares de Hutus como Butera terem pegado em armas contra os seus vizinhos Tutsis. A pobreza, o legado do passado colonial do Ruanda, décadas de propaganda, políticas sinistras e o medo, todos fizeram a sua parte ao libertar um contágio criminoso que se propagou rapidamente assim que o avião do presidente foi abatido a 6 de abril de 1994. Recordo-me de ver aquilo na manhã do dia 7, ver como eles retalhavam as pessoas até à morte, pilhavam e matavam toda a gente no vale. Eram vidas humanas. Pode imaginar a situação, com as pessoas aos gritos, a chorar e a pedir ajuda. Foi horrível. Estávamos a ouvir rádio quando disseram que o avião do presidente Habyarimana tinha sido abatido. Diziam na rádio que devíamos sair e caçar todos os Tutsis que encontrássemos porque eles eram inimigo. Existia uma rádio que incitava à violência e ao ódio. Já não existiam regras. Tinha-se a impressão que estavam a preparar as pessoas para algo de extraordinário.
Temos o exemplo nazi, onde foram as forças governamentais que exterminaram um povo, tal como no caso da Arménia. No Ruanda foram pessoas normais que levaram a cabo a matança. Os arquitetos disto tudo queriam toda a gente envolvida para que fosse impossível levar a tribunal o crime que tinham planeado. Uma vez que era uma ordem que dizia que todos os Tutsis deviam morrer, não havia hipótese deles serem Tutsis e sobreviverem. Bukeye mu gitondo hasibamo umunsi umwe ku wundi munsi wa kabiri ndaza ndi guhunga ngira ngo njye kwa mukuru wanjye noneho igihe ngeze hariya hepfo kuri turiya dusatere duhari nsanga Butera niho ari n'umugabo Karenzi noneho Butera agiye kuvuga aravuga ngo wowe Karenzi ngo dore aho niciye ngo nawe bana genda ubice ubwo ndiruka nsubiye hirya Butera afite umuro w'umunyarwanda ankubita mu nyonga y'itako itako ribarahaguye genda nsindagira ngo garuka amabere ya nyoko ubwo turagenda tugeze ku matongo niho Karenzi abafashe ubuhiri bambe umuhini awukubita umwana mu mutwe bagiye kwica undi wa kabiri ubwo mba ndanyanyagiye numva ntayo umutwe nanjye bwari bwarayaze kera ubwo mba ndanyanyagiye maze kunyanyagira ndongera ndiruka ndagenda. É difícil falar sobre o momento em que eles mataram os meus filhos. É demasiado doloroso. Quando Butera admitir tudo e pedir desculpa, eu perdoo-lhe. Nta wundi muntu uzi ibyo bintu waba uhari waba ufite icyo abiziho. Será que ao contar a sua história, Juanita obterá um justo reconhecimento pela sua perda? Será que ficará mais perto de saber a verdade acerca dos seus filhos? Ou será que as suas acusações provocarão a ira dos vizinhos que ela sabe serem assassinos? Como é que um país pobre e devastado lida com um holocausto? É essa a experiência dos Gachacha. É através dos Gachacha que julgamos que as pessoas se irão reunir, olhar para o seu passado, examiná-lo e construir novamente as suas vidas. Mas estarão os agressores como Butera prontos a abandonar a ideologia do genocídio e participar num Gachacha para construir um novo futuro para o Ruanda? Depende da forma como o Gachacha funcionar. Nunca se sabe. Até poderá ser melhor do que os antigos Gachachas. Certamente que os Gachachas irão tentar fazer justiça, mas é apenas uma tentativa. Não creio que irá ser muito eficaz. Um Gachacha é um local onde podemos falar sobre aquilo que vimos. Nós não tínhamos medo até eles nos perguntarem quem eram os assassinos. Eles ainda se encontravam entre nós. Foi terrível, porque os assassinos estavam lá, sentados nas reuniões. Alguns guardavam rancor contra as testemunhas, atormentando-as, chegando mesmo a magoá-las por dizerem a verdade. Quando estamos à noite na cama, começamos a questionar-nos porque razão é importante contar a verdade, apesar de sabermos que é o mais correto a fazer. Penso que vai funcionar. Quando as pessoas finalmente falarem entre si e partilharem as suas experiências, então será bom para todos nós. Para dizer a verdade, os Gachachas não vão resolver os nossos problemas. Isso seria uma mentira. Cada um de nós tem de aprender a ser um cidadão para que possamos sobreviver.
nta wundi muntu uzi ibyo bintu waba uhari waba ufite icyo abiziho aba nk'abantu bari baturanye n'uwo musaza urwo rugo bari bahegereye yenda babibonye bakaba bagiriye bazi bafite nk'icyo babiziho nta wundi muntu uhari A maioria das pessoas não simpatiza com os sobreviventes. O genocídio foi cometido por tanta gente que nos Gachacha os agressores são sempre em maior número do que os sobreviventes. nitwa Mukasarasi Korotirida ariko nanone ubwo ibyo ni iby'abana ubwo mu rupfu rwo bya mbere batangira kuza njye nayo ndi muhira ari ku manywa ibyo nabonye Yohanita ashoreye abana nawe ashorowe n'abantu benshi ubwo bantu benshi abana bashijemo kumenya ni Butera kuko ari we wasaga naho abayoboye Natanazi Sayinzoga abana bari bangahe bari batatu abahungu babiri n'umukobwa bava kuri kanu bajyayo ubwo rero barambaza ngo mbese ngo umugabo wanjye ari hehe ngo igihe ngo yihishiye ngo nawe ngo bamuha abantu yica bakubajije umugabo wa Nibanda wambajije umugabo wanjye ni Tanazi wambajije ngo ari hehe ngo igihe yihishiye ngo nawe ngo bamuha abantu yica abana bapfa n'ubi babica sinari mpahagaze ariko nzi ko bapfuye ntakundi wabuze ibyo nzi ni ibyo ngibyo A maior parte deles sabe o que se passou. Sabem onde enterraram os meus filhos, mas não me querem dizer. Continuam a esconder isso de mim. Uma mulher que perdeu o seu marido, perdeu os seus filhos, é terrivelmente desesperante. Veem-se a si próprios como que vivendo num mundo diferente, num mundo cheio de dor. A vida é muito dura. Tenho que cultivar para a família. E lembro-me do meu marido porque era ele quem costumava fazer isso. Por vezes eu e o meu marido bebíamos vinho e conversávamos à noite. Quando não consigo dormir, lembro-me dele e de tudo o que aconteceu. Às vezes não como. Fico tão deprimida que julgo que vou enlouquecer. É como meter o dedo na ferida. Se Butera dissesse a verdade, as coisas ficariam melhores. Não quero saber se foi o diabo que o possuiu. Ele devia dizer a verdade. Continua a mentir. Pelo menos ainda tenho os meus netos. Fico feliz por tê-los junto de mim. Os Gachacha podiam tornar este país novamente num paraíso, porque podem expor a verdade. E a verdade conduz à justiça e a justiça à reconciliação. Os Gachacha serão grandes como um elefante ou insignificantes como um rato. Para mim, não poderá haver justiça enquanto o assassino não disser a verdade e pedir perdão. Como poderá haver justiça se o assassino não contar a verdade? bigeze bavuga ngo aho bagiye kunywa inzoga batubwira ko Butera yari ahari
twagiraga ngo Butera nawe atubwire uko abizi. Tubwire amazina yawe. Nitwa Butera Anastase. Njye urupfu rwa Mihigo ndarwemera, narugezemo ndugiramo n'uruhare. Na manhã do dia em que Mihigo morreu, Butera afirma que estava num bar a discutir com um vizinho sobre a etnia do marido de Juanita. Seria ele um Hutu como eles ou um Tutsi marcado para morrer? Ubwo tubijyaho impaka baravuze bati noneho tugiye kujya kwa Mihigo idusanga Mihigo afite ikarita y'ubututsi. Butera atanga amajerekani 2 kuko kubera ko araba yabeshye. Ngo twageze kwa Mihigo ubwo responsable niwe wambwiye ati we Butera niwe wakunze kujya impaka za Mihigo cyane, we jya mu nzu umuzane n'ibyo byangombwa bye. Njye nagiye mu nzu koko Mihigo ndamubwira ati we Mihigo ubu tuje kugusaka ibyangombwa, niba ufite ikarita y'ubututsi niba utarebye kuntu wayivanamo barakwica. Butera diz que Mihigo entregou o seu bilhete de identidade. Uma só palavra, Tutsi, foi o que bastou para o condenar. Noneho ahereza Francisco ubuhiri tingaho noza kora umurimo wawe. Francisco sinzi ukuntu witwaga Sengyumva yabyumvishe ashaka gutoroka. Ashaze gutoroka agiye gukata ku nzu Munyarubuga mukubita ubuhiri hano. Wakubise ubuhiri ari Munyarubuga? Yamukubise Sengyumva ahita yiruka. None se bamushyinguye ko bavuga ko basanze bamukereye umuhogo n'ababonye urupfu rwe bakavuga ko babonye bamukereye umuhogo. Ni ukuvuga ko ubuhiri ari bwo bwamuciye umuhogo cyangwa nawe? Oya njyewe ndavuga ibyo nari magazeho kandi ntabwo nari njyenyine. Ubwo bamaze kumukubita ubwo buhiri amaze gupfa twige twahise twigendera, ntago twongeye guhagarara aho ngaho. Niba abandi basigaye bongera kumucoca ntago nari mari. Nayo se bamusohora mu nzu y'umukecuru yaraha? Bamusohoye. La única forma de que la gachacha sirva de algo es que Butera sea totalmente sincero. Eso es lo que creo. No sé por qué está siendo huidizo y hasta soberbio con lo que ha pasado. Debe confesar. Si él confesase, quizá podríamos empezar a hablar de una reconciliación. Todo el pueblo se reúne de nuevo en la gachacha para determinar el futuro de Butera. None tukaba dufite ikibazo kuri Butera ku buhamya bwe atanga bumaze igihe kirekire namwe musanzwe muzi. Icyo kibazo rero we n'uriya mukecuru yagiriye ikosa cyabaye muri 1994 cy'itsembabwoko n'itsembatsemba. Butera akaba agira icyo abivugaho. Uyu mwanya nicyo kibazo tugiyemo cya Butera yatubwira. Uwe icyo bakubaza ni ukuvuga uko icyo waba warakoze harakwa kuri uwo mukecuru. Ubwo no gusubiramo ukuntu byageze nk'uko twabivuze ubushize. Ikibazo cy'urupfu rwa Mihigo rero ikintu namukozeho ni uko ari ngewe wagiye kumwaka ibyangombwa. Ikibazo cyo kuvuga ngo bagitinzemo ahangaha ni nacyo buheruka cyadutindijemo ahangaha. Bo bavuze ko Mihigo bene umuntu bavuze ko Mihigo ngo yakerewe. Ariko ibyo gukererwa twebwe bamaze kumukubita ubuhiri bumwe babonye aguye. Ubwo noneho ubwo nibwo buhanya bwawe utanga. Undi ufite icyo yongeraho mu baturage ni ku byo amaze kumva Butera yivugiye.
Depois de mais de uma década de silêncio, há uma mulher que se encoraja. É a vizinha do lado de Juanita. Hashize akanya mbona witwa Karoli Nkaka ari kumwe na Tomasi sinzi izina afite ariko noneho ubwo hashize akanya numva Mihigo ari gutaka avuga izina rya nyirakuru witwa Nyiragasani. Amaze akanya atagitaka nirukanka ngi wacu ubwo hari musaza wanjye wari waraje iryo joro ngiye kumubwira. Ngezeyo mburira na mukankubana mu muryango bahagararanye ariko basa nk'abasohoka. Nyewe Mihigo nubisha atakandi baramwishe. Ubwo ndiwo twarahuriye n'umukwe we witwa Musabye. Ubwo dusa nk'abakurikira aho bamunyujije dusanga aryamye areba hepfo ku nzu y'umuhungu we. Yari igeze mu madirishya yari terapinyuka. Ariko bamukereye umuhogo ukinyeganyega ari kureba hejuru. Si byaba abana ntago ubiziho. Ubwo nari ndi muhira. Ubwo numva Karenzi ari gusakuza asa nk'utongana. Ubwo nazamuka ko turegeranye. Nazamuka mpageze nsanga Karenzi ari gutuka Mukarusanga ngo niko yagapfata byaye ngo aba bana ngo arubajyanye hehe. Ngo so utumye bapfa. Ariko ubwo nukuvuga nasanze Karenzi afite inkoni akubita witwa Ruca. Bamwitaga Ruca umwana. Witwa Nirenganya ari gukubita kana gatoya kandi kwa kwibere. Ari gukubita hepfo munsi y'urugo rwa Mukarusanga. Ariko abo bana ntago bapfuye bose babashyinguye mu ntabo y'ibitoki. Uruhande rw'inzu yanjye. Ubwo nyine aho babashyingura babahambye ari bazira. Uwakabo bagakobwa niko bashyinguye muri akatanyiganyiga ariko utuduhungu twombi twaranyiganyigaga ndetse nako gakuruki twaruca ubona gashaka kuva mu ntabo akari gutema igitaka y'ibijyana. Aho ngaho uvuga babashyinguye wajyayo yababona. Niba batarabataburiye yababona. Yewe ndahazi nari impari ariko uretse ko urumva imyaka ishize ushobora gutera ko warateye insina hano ikaba yaramanutse yenda ikajyamo ariko nkavuga niko hari zeru hagaragara cyane. Kuki insina yaje nkabona kwiruka ariko nabo bamfasha. Ubuhamya bwa Butera nubwo byavuze mwabyumvishe muzi yarabyireze kandi n'ubuhamya arabutanga kabasabo yakoreye imbabazi murabyumva. Ubwo icyo twashakaga kumenya nibyo none inama irarangiye igisigaye ni icyacu gusa nuko murakoze. Ubwo ni ukuvuga ngo abaturage mwese dutuye hariya hakurya mu kagari ka Sosere ka Nkomane na Nyarusange icyo tuzahurira kwa Mukarusanga tukajya gutabura abo bana bagashyingurwa mu cyubahiro. Sem mostrar arrependimento, Butera junta-se à busca das crianças que é acusado de ter mandado assassinar. Estou um pouco zangada por ele ter vindo, mas não tenho escolha. Ele veio para ajudar os seus amigos. Será que isto ajudará a transformar o seu coração? Não sei. Nuwo ni umutwe. As esperanças de Juanita de descobrir os restos mortais dos seus filhos parecem desvanecer-se quando é retirada a cabeça de um cão do interior do buraco.
nubwo muri kubona umuntu yarengeraga hari mu wese yari iriya akengera hano umuntu wabyi ahubwo mwashakiriza mwahangaha mwatwere bereke noneho aho wibukiranya noneho hariho bashaka kuko ntabwo ndakantu k'akazeru ubundi ndakantu k'akazeru gatuza Numa escola ali perto, os Inyangamugaio estão reunidos para decidir o futuro de Butera. Anita umutukazi muri icyo gihe cy'intambara ntamwigaga ku buryo yakwihisha ibyo yavuga rero twebwe twabifashe nk'ukuri. Ubuhamya bwa Anita kuko yabirebaga n'amaso ye rwose yabirebaga no bisobanura ko Butera yabigizemo uruhare kubamurebaga. Ikindi kandi cya Butera nawe ni uko kimuranga ko yashoye icyo gitero cyo kwica kwa Mihigo ni uko ari wabanje kujya mu nzu kwa Mihigo akajya kumubaza ibyangombwa. Urukiko Gacaca rw'Akagari ka Mugera rumaze kwiherera rusuzuma ibyo Butera aregwa.